Alô, gente, boa tarde. Meu nome é Rosana Bonde. Eu sou jornalista, sou pesquisadora. Tive um problema de saúde, um AVC gravíssimo, alguns anos atrás. Os médicos disseram que nunca mais eu ia me mexer. E eu estou aqui. Não era a vez ainda. Os Guarani disseram que Nhandeiro conversou com Nhandejara e os dois chegaram à conclusão que ainda não era a hora. O Piabiru ainda estava precisando de mais um carinhozinho. Então, eu moro aqui já há muito tempo. Eu sou do Paraná, né? Ninguém é perfeito. Eu sou de Curitiba. Mas eu já moro aqui há muito tempo. Eu já sou manezinha, né? E defendo a nossa história com unhas e dentes. Por exemplo, agora, este ano de 2023, fazem 500 anos que Aleixo Garcia partiu aqui da ilha de Santa Catarina com seus amigos guaranis para ir descobrir o Império Inca antes dos espanhóis. Portanto, foi um manezinho que descobriu o Império Inca antes do que a história oficial diz, e a gente não dá bola para isso. Então, o que acontece? Acontece que, como nós não damos bola, tem outros que dão. Então, tem um grupo de Joinville e de Garuva que estão dizendo que Aleixo Garcia é deles, que o caminho do Piabiru é por lá. E eu já tenho dito para eles que não é assim, que existem documentos, 30 manuscritos de 1.500, 1.600, dizendo que o caminho dos índios era pelo rio Itapocu, mas não se convencem, continuam, porque essas coisas dão dinheiro, dão poder. E o Dom João VI falou o quê para o Dom Pedro? Se algum aventureiro for lançar a mão da coroa, pega ela para você. Então, é o seguinte, nós temos que tomar conta do Piabiru. É da história de Florianópolis, sabe? É da história do Macembu, é a história indígena nossa. E a gente não está tomando conta, os aventureiros estão querendo tirar a coroa de nós. Essas duas meninas, a Valentina e a Bárbara e a Manuela, são meninas que fizeram o filme que nós vamos apresentar agora. São da equipe de produção, né? Trabalharam intensamente. A Manu, acho que até viajou, né, junto com a equipe, né? As duas. Viajaram junto com a equipe para fazer o trajeto de Aleixo Garcia, que a gente apresenta neste filme. É um filme maravilhoso, é um documentário bem legal, que ganhou o Prêmio Catarinense de Cinema. Então, é isso, gente. Não sei se o pessoal, se o Matheus quer dizer alguma coisa. Bom, a gente queria agradecer, né, a presença da Rosana, desculpa, é da Manuela e Valentina e Bárbara, aqui no museu. Nessa semana que a gente está comemorando os 350 anos de Florianópolis, a gente está com uma programação, né, extensa. Então, hoje, a gente está aqui com a presença da Rosana, que vai apresentar o filme, né, de Membi Piacu Chuquisaca, A Descoberta do Império Inca, que ele é inspirado, então, no livro A Saga de Aleixo Garcia, o Descobridor do Império Inca, escrito pela própria Rosana. E ela fará, então, esse debate após o filme, a gente conversar um pouco mais sobre essa temática. Então, vamos colocar o filme. Primeiro, eu queria dar parabéns para o pessoal que fez o filme, né? Muito interessante, muito bem feito, parabéns. A minha pergunta é bem simples. Eu queria saber se o Dom Aleixo Garcia ele chegou até Machu Picchu, ou pelo menos até Cusco. Não, não chegou. Está dando para ouvir? Não, ele chegou apenas até perto de Tarabuco, que é antes. Tarabuco fica no Alto Peru, seja Bolívia, que hoje chama Bolívia, chamava-se Alto Peru. Um pouquinho antes de Tarabuco, cerca de, talvez, 100 quilômetros, mais ou menos, de Tarabuco, ele não chegou a Machu Picchu nem a Cusco. Na verdade, porque o Piabiru
era um caminho que ele não chegava exatamente a esses locais. É outra rota. Depois eu já explico a questão catarinense aqui, que ela está em debate, porque tem pessoas... Eu não ia falar, eu acho um assunto muito desagradável, mas existe um grupo de Joinville, de Garuva, um vereador de Joinville chamado Henrique Deckmann, que ele está querendo se apossar do Piabiru. Ele tem feito propagandas, tem dito, assim, na internet, que o Piabiru passava por Joinville, era de Garuva, era de Joinville, que o Monte Cristo, a escadaria, era inca. Que foi construída pelos incas, certo? Aí, eles vieram conversar comigo em janeiro, eu aceitei a conversa, porque eles foram falar essas coisas num encontro, um seminário internacional para o qual eu fui convidada. Aí, não me levaram, provavelmente por influência política, e eles, de Garuva e Joinville, foram nesse seminário internacional, lá na fronteira, nas 3 fronteiras, Paraguai, Argentina e Brasil. E falaram sobre Garuva, sobre Joinville. Acontece que os paraguaios, pelo menos, eles acompanham meu trabalho há mais de 20 anos. Então, os paraguaios são muito fiéis à história, porque foi lá, na verdade, que eu obtive os primeiros informes, né, sobre Aleixo Garcia, sobre o Piabiru e tal. Aí os paraguaios se levantaram e disseram, não, o que vocês estão dizendo, onde está a Rosana Bonde? Que cobraram, onde está a Rosana Bonde? A sorte é que eu tinha mandado um e-mail para um organizador paraguaio, contando que o caminho era pelo rio Itapocu, que era por Jaraguá do Sul, por Barra Velha, por Guaramirim, Corupá, São Bento, Rio Negrinho, que não tinha nada de Joinville, Garuva e Monte Cristo na história. E esse paraguaio leu esse meu e-mail lá no Congresso, e mais, cobrou dessa turma catarinense que estava lá, que viessem perguntar para mim, que viessem conversar comigo. Aí eles pediram para vir, eu aceitei recebê-los em casa, aqui em Floripa, ali no Sambaqui. Foram muito gentis, me elogiaram muito, me levaram flores e tal. E eu expliquei para eles direitinho, falei, gente, olha, a documentação existente, que são cerca de 30 manuscritos, não é um só nem 2, 30 manuscritos dos anos 1500 e 1600, dizendo claramente que o Camino de los Índios, ou seja, o Piabiru, era pelo rio Itapocu. Os índios faziam essa subida, então, olha, lá em cima é onde é o Itapocu, em relacionado a Santa Catarina. Pode voltar outro? Não, mas esse eu não consigo achar as cidades. Não. Olha, esse, então, está lá o rio, essa região do Itapocu, certo? Nós estamos ali na ilha, e é por lá que o Piabiru entrava, certo? E o outro mapa é o rio Itapocu nos municípios, que eu pedi, que aí dá para ver Barra Velha. Bom, em todo caso, eu vou falando. Então, existem esses documentos, não há uma polêmica. Aí, na visita que fizeram a mim, disseram, mas a sua versão... Eu falei, não é minha versão, é a versão da história. Existem documentos, não existisse nada escrito, mas existem 30 manuscritos de 1500, de 1600.
escrito dizendo que o caminho de los índios era por rio Itabecu, Itapucu, as versões são várias, né? Ou Tapepucu, que os Guarani chamavam de Tapepucu, que significa o quê? Caminho comprido. Então, não tem dúvida, é o rio do Tapepucu, rio do caminho comprido, que, claro, era comprido, os Guaranis sabiam que saía aqui do Atlântico e ia muito longe, lá onde o sol morre. Então, eu expliquei para eles, falei, olha, aí esse vereador muito se sente, mas será que não existe uma documentação, dona Rosana, sobre Joinville, sobre Guaruva? Eu falei, infelizmente, não existe, porque não é verdade, não existe. Não existe. A documentação que existe é a documentação do Itapucu. E não é só documentação. Oi, eu estava me confundindo, as pessoas eu dei tchau para ela, achando que era tu. Então, outro tchau para ti. Então, é o seguinte, além da documentação de 500 anos, que está, inclusive, registrada em cartório por um grande pesquisador de Jaraguá do Sul, existem achados arqueológicos, gente, sabe? Nessa região ali do Itapucu, tem sítios arqueológicos mostrando que o relato que foi feito em 1500 e pouco sobre o caminho de los índios está correto. Era pelo Itapucu, existiam aldeias em tais e tais lugares, a arqueologia achou isso. Então, não é versão da Rosana Bonde. Aí, o vereador, dias atrás, ele fez um post dizendo que eu era bairrista, que eu era contra Joinville, que eu era bairrista. Aí eu estava lembrando que eu sou tão contra Joinville que eu dei de presente os documentos originais de 1500 para Joinville. Eu fui lá levar no Museu do Homem do Samba aqui, que é um grande museu maravilhoso. Eu fui lá e dei de presente. Eu ganhei essa documentação, que foi reunida por um historiador que mora aqui em Florianópolis, o Amilcar, um grande historiador. Ele reuniu toda a documentação de 1500, 1600, em 3 livrões, uma edição caríssima, muito legal, da documentação original sobre Santa Catarina nos anos 1500 e tal, que era antes de ser Portugal, Santa Catarina era Espanha, né? Floripa foi Espanha. Então, eu fui lá levar, né, essa documentação para Joinville, para o museu. E eu me lembro que, no dia que eu levei, fiz uma palestrinha lá, no final da palestra, um velhinho pediu a palavra e se apresentou. Ele falou, você não me conhece, Rosana, que eu te conheci pequenininha. Minha querida, que bom ver você grandona e historiadora e tal. Eu fui advogado do seu avô. Meu nome é Dr. Vieira. Ele morreu esses dias. Imagino bem quando eu estava falando com o doutor Adalto. Eu estava falando sobre ele com meu amigo, dizendo, imagina, meu avô... Sabe o que o doutor Adalto contou para todo mundo escutar? Joinville deve muito à família Bonde, muito, porque foi o seu avô, Nelson Bonde, pioneiro de Joinville, que doou o terreno para fazer a catedral. Foi doação dos Bonde. Então, eu sou bairrista. A minha família odeia Joinville. É um absurdo tão grande. Eu não queria estar falando isso aqui. Mas é que, como insistem, né, nessas coisas, dizer que os incas estiveram em Garuva, na escadaria do Monte Cristo, fazendo as obras, que o Aleixo Garcia passou por Joinville e tal, eu sou obrigada, porque eu pesquiso essa história fascinante, mas é uma história nossa, da ilha de Santa Catarina e do Macebu. Não adianta querer afanar a nossa história.
Sabe, porque essa história de dizer é uma narrativa, a Rosana está com uma narrativa. A sua versão, Rosana. Eu falei, não é minha versão. Existe documento. O Piabiru mais bem documentado, a parte litorânea, mais bem documentada, é nossa. Sobra prova, sabe? Não tem essa... Ai, que dúvidas. Existem documentos conflitantes? Não existe. Está tudo ali na história. E outra coisa, é tão importante essa história que eu não sei se vocês sabem que Barra Velha criou um parque municipal, um parque da prefeitura chamado o Caminho do Piabiru. E acaba de ser eleito o seu comitê gestor. É uma notícia ótima, né? Então, Barra Velha criou, né, esse Parque Municipal Caminho do Piabiru, porque era por lá mesmo. Não é versão de Barra Velha, sabe? Não é narrativa de Barra Velha. Todo mundo sabe, aqueles que estudam história, que era por Barra Velha mesmo que entrava, né? São João do Itaperiú, Jaraguá. Enfim, eu não consegui um mapa que mostra direitinho as cidades para vocês. Passou? Esse mostra Jaraguá do Sul, mostra-se em Barra Velha. Então, essas... Sim, fora da rota. Não, mas os incas estiveram... Gente de Deus! Eu fiquei tão triste com essa história, porque, gente, isso aí desqualifica o turismo em Santa Catarina, sabe? Você afirmar essas bobagens. E o pior é que eles fizeram a cabeça de um deputado que, na inocência, acabou fazendo uma lei que está vigorando, criando o projeto integrado turístico Caminhos do Piabiru, que a tese deles é essa, que existem caminhos. Não, Piabiru é visão indígena. Piabiru tem nome e sobrenome. Não é caminhos. É o caminho do Piabiru, embora fosse uma rede, mas os índios viam como uma coisa única. Tá? Então, é os Piabirus. E eu vou explicar para vocês por que existe essa história de caminhos. Hoje eu estou bem fofoqueira, me desculpe. Mas eu vou explicar para vocês o que tem por trás disso. No Paraná, o governo Ratinho Júnior, bolsonarista, resolveu faturar em cima do turismo do Caminho do Piabiru e criou... E aí, é o seguinte, ele criou, politicamente, um projeto chamado Projeto Integrado Caminhos do Piabiru. Ou seja, para juntar um monte de municípios que não eram piabiruanos para dar voto para ele. Então, criaram, entendeu? Um projeto fake, meio tabajara, no Paraná, e incluíram Joinville e Garuva como filial catarinense total do projeto. E fizeram a cabeça do deputado daqui, um rapaz de Joinville, que não está conhecendo as coisas, o Fernando Krellin, de certo bem intencionado. Falaram com ele, e ele criou o projeto, a lei que institui Projeto Integrado Caminhos do Piabiru de Santa Catarina, incluindo, claro, Joinville e Garuva. Além de outros municípios que não são piabiruanos, na mesma panela. Ou seja, eu vou lá na Assembleia conversar com esse deputado, dizer, eu já mandei um e-mail para ele, deputado, o senhor teve boa vontade de fazer
este projeto, mas não vai servir porque parte de uma premissa errada. Não é verdade que o Piabiru passava em todos esses municípios que o senhor listou. Não é verdade. E mandei para ele a reportagem que saiu na UFSC, aqui, a respeito do Piabiru. E outros. Saiu na BBC de Londres uma reportagem sobre o meu trabalho, falando do Piabiru. Mandei para ele também. Falei, deputado, não é verdade o que lhe convenceram. Sinto muito, o senhor caiu numa... Mas eu vou lá conversar com ele. Ele merece uma visita, né? Fernando Krelling. Isso, Fernando Krelling. Ele não fez na má intenção. Eles convenceram, porque o pessoal é convincente. Esse pessoal, eles usam, dizem, olha, existem pesquisas sérias, não mostraram nenhuma. Existem universidades envolvidas. Existe uma universidade de Lages, particular, que parece que assinou alguma coisa convencida por eles. Mas são truques, entendeu, gente? São truques terríveis. E aí, ainda sobre essa questão de Garuva, etc., de Joinville, muitos anos atrás, veio nos visitar o maior historiador da Marinha do Brasil, o almirante Max Justo. Ele esteve aqui. Ele é um cartógrafo, estudioso de mapas. Faleceu há algum tempo, o almirante. Ele esteve aqui, escutando uma palestra, conversando com a gente, um grupo de pessoas aqui de Santa Catarina. Aí, como ele é o maior conhecedor da história do litoral brasileiro, perguntei para ele, escuta, almirante, o senhor já ouviu falar sobre um livro de um professor lá de Joinville, que fala, o professor Quant, que ele fala sobre a história do caminho do Piabiru e Joinville, sobre a questão litorânea, Baía da Babitonga? Aí o almirante olhou para mim. Minha filha, aquilo é um amontoado de... Eu conheço esse trabalho. É um amontoado de estultices. Eu não quis falar isso para o professor Conte diretamente. Ele é um senhor de idade, ele chegou, antes de a gente ter acesso aos textos originais de 1500, ele chegou a dizer que Cabeça de Vaca tinha escrito em seu diário, não que era o rio Itapocu, o Itabucu, que era a ria de Itapucu. Que aí, sendo ria, é um termo que se usa para a região toda. Então, pegaria a Babitonga. Ou seja, o pessoal torce as coisas assim, com uma facilidade. Só que a verdade sempre se sobrepõe, né? Porque saiu o original do Cabeça de Vaca, todo mundo foi lá olhar para ver se estava escrito ria, como disse o professor, e não era. Era Rio de Itapucu. Estava bem escritinho lá. Inclusive, o piloto do Cabeça de Vaca foi um governador, né, do Rio da Prata, Paraguai, e Santa Catarina, que nós éramos Espanha, né? E Ilha de Santa Catarina. Ele escreveu um relato sobre a sua viagem pelo caminho de los Índios, pelo Piabiru, desde aqui, né, desde Membipe, de Florianópolis, até Assunção, até onde ele foi assumir o governo, né? E o piloto dele, nessa vinda para cá e depois na ida até o Itapocu, para ir para Assunção, o piloto dele escreveu um relato dizendo que nós outros e ele, capitão, Cabeça de Vaca, fomos por um rio que se chama Rio de Itabucu, que é rio que onde não há porto, ou seja, é o rio sem porto, que foi exatamente uma coisa esgrimida contra Itapucu. O Itapucu não tem porto,
mas não tem porto, mas os índios sabiam usar. Então, o próprio piloto do Cabeça de Vaca disse, fuimos por el rio de Itapucu, que é o rio que não tem puerto. Então, o próprio piloto já disse. Então, não tem mais escapatória, né? Realmente é isso. O Itapucu é o caminho do Piabiru. Os guaranis contam, e isso tem na história também, que o Itapucu ele era o caminho do Piabiru. Ele era navegado, né, em canoas e tal, e também pelas margens andavam. Os guaranis faziam isso, era uma tradição. Andar pelo meio do rio, navegando, mas também pelas margens. Então, pela margem do Itapucu também subiu-se, né, pelo Piabiru, até a Serra, até Curupá e tal, Rio Negrinho e São Mateus. E depois passou para o Paraná. Mas, enfim, acho que eu já falei demais. Podem perguntar. Só uma curiosidade que está aparecendo na minha cabeça, vale mais como história oral, tá? Na década de 90, eu morei em Joinville. E conheci bastante gente lá, artistas, etc., intelectuais, etc., e pessoal que era trilheiro. E eles gostavam muito de subir na região de Piraberaba, e tinha uma região com muitas cachoeiras, que eles faziam trilha, e tinha uma subida que eles chamavam de Piraboiru. Tá? De repente, na minha cabeça, naquela época, eu tinha recém voltado de São Paulo. Parecia que o Piraberu passava por ali. Né? Eu acho que já existe um folclore todo, bem folclore mesmo, existe. Costume popular, sem base, senso comum, nessa questão do Piraberu ali. Né? Outra coisa é que falar Itapucu, e tem dois rios, né? Itapucu e Itapucuzinho, que se encontram atrás de... Não sei se o Itapucuzinho é navegável. Não sei. Acho que é lá mais em cima, na formação. Mas eu acho que esses fatores todos ajudam a fazer uma certa confusão na cabeça dos bem-intencionados. Agora, quando o interesse é turismo, é uma lástima. Sim. E ali na frente da Igreja Matriz, infelizmente, escutar vira uma guia terra de turística. Ninguém. Você junta turismo e junta redes sociais, então era isso. Internet, vira uma terra de ninguém. Não, era isso que eu queria observar aí. Existe essa coisa antiga, assim, de que tinha um Piabiru lá em Piraberaba, mas é coisa, para mim, que está bem claro que é minoritária, que talvez era uma trilha até usada pelos indígenas. Né? Oi, eu queria perguntar para as meninas que fizeram um trecho disso, até onde vocês foram, e se existe algum pedaço que é preservado, assim, como é que é, o que vocês encontraram, né, no caminho? Alô, alô. Tem um trecho? Tá. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. A gente foi até Potosí, fazendo esse trajeto, né? E tentando seguir o mais ali fiel ao caminho, né, que teria sido feito os estudos falam, né, pelo Aleixo Garcia e pelos índios juntos. E uma parte mais preservada eu estou tentando pensar. Você lembra também? Tem realmente bastante degradado, assim. Em Pitanga, né, onde no meio ali desse sojal e todas as plantações, tem alguns lugares assim onde tem ainda um vestígio assim da largura, né, do caminho, e que é uma parte mais funda, assim, que você vê, tipo, isso dentro de uma fazenda, e mais um lugar onde não tinha grande plantação, assim. Então tinha a gramínea, aquela gramínea que fala que pega, assim. Mas é isso, dentro de uma propriedade privada e sem um cuidado, assim, né, mesmo. Mas ali com o pesquisador, né, o Gaiosca, Clemente Gaiosca, foi ele quem nos levou lá.
e dava para ver, assim. Então, essa baixada, a gramínea ainda. Bom, foi isso. Só para complementar o que a Manu falou, realmente assim, é muito difícil a gente encontrar algum vestígio mais preservado, assim. Então, justamente por isso que é tão importante a gente observar também, né, como os guaranis, eles têm essa coisa da ancestralidade da memória, né, de preservar. Então, tipo, tudo isso a gente está resgatando com muita dificuldade, né, desse imaginário deles, assim. Então, é muito legal poder estar aqui, compartilhar com vocês o filme também e tentar, né, preservar um pouco mais, assim, essa história, porque está muito pouco material e muito valioso, né, para nós, assim. Então, obrigada. Sim, são digitalizados. Eles existem, eles foram conseguidos por um pesquisador de Jaraguá, que acabou. Ele conseguiu essas versões digitalizadas, ele registrou em cartório, está tudo lá, né? Mas existe também o arquivo de Sevilha, é o Arquivo General de Índias, onde está a família das meninas. Os autores do filme estão em Sevilha no momento. E existe essa coleção que eu falei para vocês, do Amílcar, aqui de Floripa, que ele conseguiu colocar nessa coleção, se chama Santa Catarina na Era dos Descobrimentos, uma coisa assim. Depois eu passo para vocês. É uma coleção maravilhosa, onde tem os documentos originais, as fotos deles direitinho. Tem a transcrição que ele fez, né, porque ele consegue, através da paleografia, ele teve a ajuda de paleógrafos, né, que fizeram a tradução dos documentos para a linguagem atual, né? Estão lá nesse livro. Então, está acessível, sim, essa... Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ernesto Santiago. Queria também parabenizar tanto pela obra, né, cinematográfica quanto pela obra escrita. E a minha pergunta é a seguinte: foi mencionado, né, ainda se conseguir localizar alguns trechos razoavelmente bem conservados do caminho. Esses trechos que foram localizados ou outros que virão a ser localizados, a ideia é que sejam tombados como patrimônio histórico, como um sítio arqueológico e conservados, tornados intocados, ou a ideia é remontar o caminho todo, né, e que passem a integrar uma trilha, como antigamente, para aqueles que desejarem percorrer o caminho. Ou uma segunda alternativa, que sejam blocos preservados ao lado de uma nova trilha a ser formada e visitados quando esses caminheiros passarem por perto. Eu acho que a ideia desse projeto, o do Paraná e essa filial catarinense, era utilizar turisticamente, ou seja, fazer com que esse caminho fosse... É louvável, entendeu? Você olhar o Piabiru com olhos de turismo, mas um turismo que seja sério. Sim, nós temos um dos maiores episódios históricos do mundo, é o Piabiru e Aleixo Garcia, que revelaram ao mundo a existência da civilização inca. Então, tudo indica que seria maravilhoso usar o Piabiru como uma espécie de Santiago de Compostela, né? Sim, com certeza. Eu não sei, até o momento, qual é
os detalhes deste projeto. O paranaense está parado um pouco, porque as pessoas do Paraná sérias não aceitaram assinar. Arqueólogos sérios, pesquisadores, tal, não entraram nesse projeto do Paraná, nos caminhos de Piabiru. Então, parece que estão esperando agora que os municípios paranaenses respondam se tem ou não Piabiru no seu território e se tem interesse ou não em participar. Porque a coisa foi tão inventada que eles acabaram nem estudando direito. Eles foram pegando meio de, sabe, assim, passando a pá. Então, como os historiadores sérios, os arqueólogos sérios e tal, não aceitaram participar do projeto, agora parou e parece que eles querem ouvir os municípios, finalmente, né, para ver se tem Piabiru lá ou não, né? Mesmo que seja só uma memória ou um caminho antigo que não seja mais usado, mas tem que ter algo palpável, né, baseado em coisas sérias. Não pode ser um achismo, assim, uma coisa de... E eu queria dizer, sobre o Aleixo Garcia, que o Eduardo Bueno ele tem uma concepção diferente da minha. O Eduardo Bueno diz, ele queria dinheiro, ele queria ouro, ele queria... Claro que ele estava lá por causa das riquezas. Bom, não sei. O que os Guarani me contaram é outra história. Eles guaranizaram. Aleixo Garcia era um marujo, era um cara sem importância, ele não era autoridade, ele não era um Pizarro, um cabeça de vaca. Ele era um marinheiro que naufragou aqui, né? Pelo jeito, um cara simpático, conversador. Os Guarani gostaram dele, ele gostou dos Guarani, casou-se, né? Fez família aqui no Macembu. E ele foi guaranizado, ou seja, que é uma coisa que várias tribos brasileiras e da América fazem. Eles indianizam, eles aculturam, né? As coisas que conhecem, sejam objetos, sejam pessoas. Os guaranis são de guaranizar, né? Os incas eles incaizaram muita coisa dos espanhóis. Por exemplo, o charango foi uma guitarra espanhola que foi incaizada, virou inca, virou quichua, virou aquele instrumento charango, né? Então, tem muitas outras provas. O Guarani também era assim. O Guarani guaranizou a cabeça do Aleixo Garcia. E o Aleixo não foi um cara que ele levou os Guaranis a irem saquear os tesouros dos Andes. Na verdade, os Guaranis já iam para os Andes há muitos séculos. Eles eram frequentadores. Os Guaranis e os pré-Guaranis, aqueles indígenas, os Terena, que agora virou Terena, os Aruaques, né? Eles iam constantemente das terras baixas às terras altas, ou faziam comércio, traziam semente, levavam coisas para lá. Daqui para lá, os Guaranis levaram, por exemplo, a erva mate. Foi encontrada erva mate em túmulos incas, né? E o que aconteceu? Por quê? Porque os incas sabiam aproveitar as riquezas, as benfeitorias, as coisas científicas, os estudos, os produtos, que eram bons. Então, por exemplo, vocês sabiam que mate é uma palavra inca? Mate. É uma palavra quichua, inca, que foi usada quando os guaranis levaram a erva mate para lá, né? Do mesmo modo que o Guarani trouxe de lá muitos tipos de milho, trouxe, por exemplo, a batatinha salsa
é quichua, é incaica, e foi trazida pelos Guarani para cá e foi domesticada, ela foi guaranizada, brasileirada e paraguaizada aqui nas Terras Baixas, né? Então havia realmente essa troca, essa ida às terras dos Andes, esse contato com os povos incas e tal, e outros, e pré-incas, era uma coisa já muito antiga. E a relação deles, ora era de troca amistosa, comércio e tal, trocas de conhecimentos astronômicos, inclusive, né? Coisas que só incas e guaranis passaram a falar sobre o céu, o estudo do céu. Então, existem muitas palavras incas que foram adotadas pelos guaranis e vice-versa, né? Então, havia momentos de comércio e de troca de sabedoria, mas havia momentos de guerra também. Eu brinco dizendo que a relação entre os povos das Terras Baixas e os povos das Terras Altas era de tapas e beijos, porque havia de tudo, sabe? Então, o Aleixo Garcia, ele foi como um guarani. Na verdade, ele foi levado. Convidaram ele para ir. Ele não foi ele liderando, sabe, como um espanhol com armadura, com cavalo, com metal. Não, ele foi um guarani diferente. Ele foi guaranizado e, assim, ele fez a viagem. A viagem que eles fizeram foi uma Oguatá, que é uma viagem que eles já faziam pelo caminho sagrado solar, que o Piabiru era o caminho solar reproduzido na Terra, leste-oeste. Nascia no leste e ia até o oeste, onde morria, lá no Pacífico. Então, esse caminho, que era do Deus Sol, foi reproduzido na Terra, e, por ele, esses povos iam daqui para lá, e, ora, brigavam, lutavam, e, ora, comerciavam, trocavam conhecimentos, palavras, sabedorias, produtos, né? Então, o Aleixo Garcia não foi assim, aquela versão do Eduardo Bueno, que ele foi como pensando em ficar rico, em ouro, não sei o quê. Claro que deve ter crescido os olhos, né? Quando os Guarani daqui, que tinham ouro e prata aqui nas aldeias do Macembu, mostraram para ele, claro que deve ter crescido os olhos. Mas é uma outra visão, entendeu? Ele foi como um guarani para lá. Isso os guaranis dizem. Inclusive, ele recebeu um nome que depois a gente acaba ligando uma coisa com a outra e vê como é que essa coisa aconteceu. O Aleixo Garcia foi chamado pelos guaranis de Mairatá. Só que foi escrito nos documentos 1500, pelo Irala, com uma letra trocada. O Irala escreveu Maratia, né? Então, nos documentos 1500 está Garcia Maratia. Mas era Mairatá. Mairatá, o que é? Mair é um cara que chegou pelo mar, que era um cara diferente do deles, não superior, era um cara diferente, um Mair. Iratá significa que faz caminhada, que faz ouatá. Então, foi um Mair que fez uma caminhada com eles, né? E eles respeitam muito, respeitavam e respeitam hoje, os guaranis, respeitam essa coisa do caminho. O caminho é muito importante, o caminhar é importante, né? Então, ele recebeu o nome de Mairatá. E quem matou ele na volta de lá foi uma... Tudo indica, né? Eu acabei, depois de muito tempo, chegando a essa conclusão, através de documentação, através de depoimentos indígenas, coisas que você vai ouvindo, vai coletando. Quem matou Aleixo Garcia foram os Paiaguá. Os Paiaguás eram inimigos dos guaranis, né? Eles frequentavam as mesmas
coisas, mas os paiaguás eram extremamente eficientes na parte fluvial. Eles eram os donos do Rio Paraguai. Então, eles gostavam também dessas coisas que brilhavam, que, para os índios, o ouro e a prata eram coisas divinas, eram cores. Era cor prateada, que era a cor da lua, e a cor do ouro, que era a cor do sol. Sabe, não tinha, era outra visão, era outra concepção, né? Então, o Aleixo Garcia virou um mairatá guaranizado, e, como tal, ele foi entendido pelos inimigos paiaguás e foi morto. E deu para descobrir até quem foi o cacique paiaguá que matou o Aleixo. Porque existia um hábito de adoção do nome do inimigo forte. Então, o que eles faziam? E isso era tanto das tribos brasileiras como as outras. Eles matavam o inimigo forte, o inimigo que você até invejava um pouco, e você adotava, você fazia uma antropofagia do inimigo. Ou seja, você às vezes não comia a carne, às vezes eles adotavam o nome do cara, sabe? Eu sou o cara que matou aquele famoso quem? Né? Então, existiu um cacique paiaguá que adotou o nome de Maratia, de Mairatá, ou seja, o nome que o Garcia usava pelos Guarani. Então, esse cacique provavelmente foi o cacique paiaguá que matou o Aleixo, e aí se vangloriou, usou o nome dele, fui eu que matei. Ele agora é meu. Né? Agora ele começa a fazer parte de mim. Foi essa a história, mais ou menos. Eu acho que já demoramos muito. Alô? Está ligado já? Rosana, primeiro é um prazer te rever, sabê-la bem, sei. E não podia deixar de estar aqui, para te dar um abraço e para falar dessa identidade com a história do Aleixo Garcia. Nesse final de semana que passou, eu estive no Paraná, a convite do aniversário da cidade de São José dos Pinhais, tem 33 anos. E, em conversa lá, vieram falar essa história do Piabiru, dos paranaenses, e eu fiquei muito admirada, porque há e você acabou de falar sobre isso, reverenciar, que era um turismo, realmente um turismo de baixo calado, vamos colocar dessa maneira, de alguns, embora tivesse historiadores ligados com estudos bastante sérios. Por coincidência, no meu retorno, o teu irmão me passou um texto, uma matéria sobre esse trabalho e mostrando, inclusive, essas atividades. Eu voltei pensando sobre isso, e ontem à noite até eu falei isso numa conferência que eu dei lá na Escola de Aprendizes da Marinha, e eu fiquei pensando assim, por que nós perdemos isso? Por que houve essa apropriação? Por que está lá em Joinville essas ideias? Não seria porque nós perdemos o direito de segurar esse patrimônio que era nosso e perdemos por não valorizá-lo? Vamos fazer dessa maneira. Qual é a rua de Florianópolis que se chama Aleixo Garcia? Qual é a praça que é Aleixo Garcia? Qual é a escola que é Aleixo Garcia? Que bom. Qual é a sala de aula que a professora, a maioria que já não é nem daqui, chega lá e sabe que existe um Aleixo Garcia, que 1522 chegou aqui, que 1541 começa Por esse isso que eu caminho estou todo. aqui hoje, Quem porque é eu que perguntei para o pessoal do museu, que eu pedi como aniversário, presente de aniversário, visitar o museu. Isso são uns 3 anos, 2 anos. Porque o museu inaugurou em novembro de 2021. Aí, em janeiro de 22, eu faço aniversário em janeiro, eu pedi de presente de aniversário para uma amiga, me leva para eu conhecer o museu. Eu quero conhecer esse museu. E vim. Aí, conheci, e, no final de tudo, eu cheguei para alguém do museu, não me lembro, sabe quem é. E falei assim, e onde está Aleixo Garcia nessa história? Onde está 1500? Cadê Florianópolis de 1500? Cadê Membipi? Né?
nessa história. Melchor Ramírez. Daí ela falou, não, mas existe uma história de Florianópolis em 1500, é uma história linda, maravilhosa. É verdade. Onde está? Rosana, se me permite até concluir, eu diria assim, ó, se você não conhece, você não preserva, não cuida, não ama. Então, nós temos um triste costume, não sei de onde temos isso, de jogar por baixo do tapete a história que a gente não conhece ou ignora. Então, acho que quando eu vi que tu vinhas falar aqui, eu pensei, é o momento, porque estamos fazendo 350 anos de Florianópolis, 298 de Vila, nós temos que botar à luz essa história e resgatar, porque agora aqui é resgate, embora a cultura não faz resgate, a cultura recupera e salvaguarda, mas o que nós estamos fazendo é resgatar uma história que está Lélia, vamos comigo na Câmara de Vereadores? Vamos as duas lá encher o saco? Vamos. Não só. Eu quero mesmo é falar com esse Fernando. Não é o... Não, já é uma boa encrenca, é a coisa melhor do mundo. Precisava a gente ir na Câmara de Vereadores Vereadores 80 anos, e fazer essa pergunta. Senhores vereadores, por que não temos nenhuma rua, nenhuma praça, nada chamada Aleixo Garcia? E temos mais de 400 ruas sem nome em Florianópolis, porque estão dependendo de legalização. E, às vezes... Bem, essa é uma outra história. Porque eu estou pensando em fazer isso, levar esse filme lá, mostrar para os vereadores, conversar com eles, explicar o que aconteceu, explicar essa parte da história maravilhosa, que nos pertence, mas nós não assumimos. Você foi realmente uma pioneira, eu lembro, isso foi uns 20 anos que nós duas nos conhecemos, mas ainda queria lembrar o grande professor Alcides Abreu, que, com base no seu estudo, eu tenho uma cópia desse trabalho dele, onde ele pega a saga de Aleixo Garcia e vai colocando e comprovando. Ele levou, inclusive, isso para a prefeita, na época, que era a dona Ângela Min, dizendo o que tinha que ser feito para se salvaguardar a história do Aleixo Garcia. E aquilo realmente caiu no vazio. Né? Mas eu quero dizer que eu conheço uma rua chamada Aleixo Garcia. Fica em São Paulo. Em São Paulo. Ela é pequena. Me mandaram esses e fica dias. ali no Jardim Olímpia. Exatamente, fica em São Paulo. Exatamente. Então, Lélia, vamos lá na Câmara? Vamos conversar com os vereadores, vamos pedir uma rua com o nome de Aleixo. Vamos pedir incluir nos currículos das crianças. E aí pode ser até através de um game. Já pensou que bacana um game do caminho do Pabiru, do Aleixo Garcia indo com os guaranis e tal? Leva cultura para o pessoal, mas vai com muita paciência, porque vai encontrar um monte de negacionista lá. Que negam, né? Vão negar, se negam tanta coisa, assim, por que não vão querer negar isso aí? Entendeu? Eu acho que vai ter muita gente que compra isso, compra essa ideia de, sabe, eu não sou manezinho aqui, mas a gente vai vivendo aqui e vai pegando amor pelo lugar que a gente vive, né? Eu não conhecia, por exemplo, essa história. Quando a gente viu que foi a divulgação pelo Instagram, a gente falou assim, olha só, eu tenho uma certa paixão por história, principalmente por esse assunto dos Incas, né? Eu fiz a trilha, conheci, fui lá, vi mais de um mês no meio dos índios, lá, que esse pessoal me fascina. Quando eu disse, nossa, não acredito nesse negócio, olha que riqueza. Imediatamente a gente vê... Você sabe que nós ganhamos um carnaval aqui. O Aleixo Garcia já foi tema de escola de samba. Antes de ir, eu queria só fazer algumas colocações aqui. Esses assuntos relativos à história, ao patrimônio histórico, né? É claro que eles podem, eventualmente, ter alguma contaminação ideológica para cá ou para lá, mas eu particularmente gostaria que eles fossem tratados de forma apolítica e sem preconceito, porque se a gente chega com o copo cheio, a gente não consegue trazer nada de volta também. Eu acho que é necessário uma conversa, né, a nível municipal aqui, porque, afinal de contas, o começo da história é aqui, mas eu acho também necessário ir, né, à Fundação Catarinense de Cultura, porque esse é um assunto que não interessa apenas a Florianópolis, a construção desse caminho. Acho importante ir também ao IFAM, porque esse é um assunto de interesse nacional, até para evitar que certas manipulações regionais ou municipais acabem deturpando a história
né, como a senhora bem colocou, isso de fato é um já risco. soltou um laudo negando a presença inca em Santa Catarina, porque isso foi pedido para eles, né, um tempo atrás. Sim. Aí eles fizeram um laudo negando. Bom, eu sou sobrinho, eu sou bisneto do Arnaldo Claro Santiago, né, que foi membro do Instituto Histórico e Geográfico, ao qual eu recentemente passei a pertencer, graças ao convite da professora Lélia, ele também da Academia Catarinense de Letras, e ele escreveu diversas obras, a maioria delas hoje já são desconhecidas, né? Eu tenho alguns originais a nossa hemeroteca digital catarinense, eu levei tudo para lá, eles digitalizaram, então hoje já está tudo disponível lá. Ele escreveu muitas obras de geografia, claro, com os conhecimentos limitados lá da época em termos de pesquisa, que não é como hoje, né? Eu faço também pesquisas em genealogia, ao meu modo, né? E fiquei particularmente feliz, porque eu já tinha ouvido, logicamente, falar da história do Peabiru, do Alexandre Garcia, mas nunca tinha ouvido falar que o Itapocu tinha alguma relação com isso. Em virtude desses engarrafamentos horrorosos na 280 para ir a São Francisco do Sul, eu comecei a pegar a SC 415 na saída 75, logo depois do pedágio de Araquari, que vai justamente margeando o rio Itapocu, né, e depois margeia a Lagoa da Cruz, né? Chega-se à Barra do Sul e depois chega-se a São Francisco do Sul, já bem próximo ao Canal do Linguado ali. Fica a dica aí para quem for a São Francisco, não quiser pegar engarrafamento na ida na volta, faz esse caminho aí, o do Peabiru, né, em parte. E aquele rio ali sempre me encantou quando eu comecei a passar por ali. A professora Lélia sabe que essa coisa da ancestralidade me toca muito, eu tenho algumas sensações esquisitas quando eu passo em alguns locais e depois passo a sonhar com essas coisas, e agora eu começo a entender, né, talvez por influência do meu bisavô, o porquê que esse rio Itapocu me encanta tanto toda vez que eu passo por ali. Obrigado. Ai, que legal. Nós estamos aceitando gente na nossa equipe dos enchedores de saco. Quem quiser se aliar, vamos marcar uma ida lá. Eu acho que seria legal conversar com os vereadores. Eu vou também na Assembleia Legislativa, na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que é presidida pelo Marquito agora. Também fazer a mesma coisa, passar o filme, contar a verdade, contar a existência da pesquisa, dos documentos e tal, e solicitar uma lei diferente daquela que foi aprovada dos caminhos de Peabiru. Solicitar uma lei, enfim, alguma coisa que eu não sou muito craque nisso, solicitar uma declaração legal, enfim, uma lei ou algo assim, definindo que o caminho do Peabiru em Santa Catarina se fazia pelo rio Itapocu, assim, assim, assado, e que seu primeiro usuário europeu foi Aleixo Garcia. Sabe? Eu acho que precisa constar, porque, se não consta, aí acontecem esses projetos estranhos, né? Certo. Incluir isso nos currículos, né? Eu acho que seria maravilhoso, né? Que as crianças assumissem essa história, que nós adultos não fizemos isso, né? Que as crianças assumissem com orgulho, né? De ter isso dentro. Sim. Esse conhecimento, não, logicamente, com essa profundidade, mas ouvindo falar do Brasil, ouvindo falar da minha vida. Eu acho que talvez seja necessário organizar isso de uma forma mais aprofundada, e levar para as escolas.
Pessoal, nós estamos chegando nos últimos 15 minutos desse evento. A gente vai fazer as 3 participações juntas e a professora vai responder todas ao mesmo tempo, tudo bem? Olá. Primeiro, parabéns, né, à senhora e às meninas que tocaram o projeto do documentário. Muito bom poder ver esse trabalho, né? Só antes da pergunta, eu queria só colocar que eu concordo que a gente não deve misturar política, principalmente nos dias de hoje, né, ideologias, com esse tipo de debate. Mas eu acho que talvez a resistência que haja a gente tem que fazer uma, eu não sei como chamar isso historicamente, geograficamente, mas assim, o Brasil ele foi forçadamente tentado ser branqueado, né? Então, Florianópolis, por exemplo, tem uma fama de que é uma colônia açoriana e a cultura açoriana. Então, o Aleixo Garcia, pelo que eu vi, ele é um europeu miscigenado, né? Então, tudo que é miscigenado no Brasil sofre preconceito, infelizmente. Então, essa mudança é muito importante. Eu sou professor, eu vou era, incluir... pelo jeito, nascido em Portugal, mas trabalhava para a Espanha. Porque, na verdade, a Península Ibérica ali era aquela confusão, né? 1500, 1400. Sim, teve a União Ibérica logo depois. Parece que ele era português, mas trabalhava, navegou pela Espanha, né, com os solis. Enfim, só um preâmbulo. E depois virou meio guarani. Mas a pergunta que eu queria fazer é para a senhora se tem uma estimativa de quanto tempo os indígenas levavam para fazer esse percurso e quanto tempo vocês levaram para fazer o percurso, para fazer o filme. É uma satisfação e uma honra estar aqui com a senhora. Eu sou a professora Rosa Beatriz, aqui. Sou historiadora, trabalho na Unisul, e era justamente isso que eu ia propor, né? Eu sou coordenador do curso de História, bacharelado na Unisul, e a gente pode fazer um grupo de pesquisa, né? Eu, particularmente, eu escrevi o PPC de História e coloquei. História, a gente tem cultura indígena, tem cultura afro, todas essas que todo mundo diz assim, meu Deus, você saiu da casinha, mas é que ninguém estuda. E a gente teme aquilo que não conhece. Então, o conhecimento é o que dá o poder, né? Então, a gente tem que conhecer uma história que tem que ser... ela é muito desconhecida ainda, né, professora? Porque a maioria, se a gente conversar aí na rua, pouca gente sabe do Aleixo Garcia. Então, também me coloco à disposição aí para lhe ajudar nessa empreitada, porque a história nos distingue. Então, era isso, não é nenhuma... Teria muitas perguntas, mas eu vou aproveitar outros eventos que a senhora esteja. Parabéns, meninas, eu imagino o desafio de vocês, porque fazer esse tipo de trabalho, contando só com a boa vontade, é muito difícil. Parabéns. Obrigada, professora, obrigada pela sua presença aqui. Eu queria primeiro parabenizar pela pesquisa e pelo documentário. A minha pergunta é se essa informação trazida pelo Alexei, né, ele chegou na Europa antes da expedição do Pizarro. Tô branco agora, desculpa. Não. Sim. Não. Tá. Pode ser. Não, primeiro, muito legal. A gente também queria falar. É muito bom estar aqui e trazer... Não, alô? Mais perto, tá. É muito bom trazer, apresentar esse filme, né, que já faz 2019 que lançamos, assim, e aqui no SIC também, tudo mais. Então, é muito legal trazer e estar fazendo esse debate, estar aqui com a Rosana também é sempre muito bom, e a presença de todos. E só falar também, né, acho que é muito importante mesmo essa história
nossa história, né? E eu vejo que tem algumas escolas, mas acho que principalmente não faz parte do currículo, né? Assim como muitas coisas, na verdade, não contam no que é passado em todo o Brasil, assim, né? No currículo da base de educação. Mas né? Um branco que foi muito miscigenado, que viveu e que, na verdade, foi junto com os guaranis, né? Ele não era quem tomou a frente de fazer isso. Então, acho que talvez por isso, assim, né? Não tem tanto no nosso país tanto interesse em uma história que não do ponto de vista colonizador, né? Não é o que para eles voltou tanto, né? Para essa parte. Sim, quanto tempo? A gente fez em uns 2 meses, assim, a parte de viajar, né? Na verdade, um pouco menos, assim, 1 mês e 1 mês e meio. E foi um tempo, assim. Então, pesquisando todo o trabalho, lendo, buscando, foi mais tempo. Foi 1 ano, uns 2 anos todo o filme. Mas a parte de ir mesmo foi 1 mês e meio, mais 1 semana, assim, primeira vez que subiu até São Francisco. E foi mais ou menos isso, ao todo uns 2 meses. É isso. Obrigada, gente. Uma vez só. Isso. Daqui, quando foi 1 vez. Quer falar alguma coisa? Alô, alô? Então, minha pergunta era eu acho que deixa eu só terminar essa coisa do tempo. Eu acho que é mais ou menos 6 meses que os índios faziam a caminhada do Itapocu até o Alto Peru, até a Bolívia. Mais ou menos 6 meses. Eles andavam rápido. Eles de carro andaram 2 meses, mais ou menos. Imagina eles encaram qualquer coisa, eles adoram caminhar. Ontem até perguntaram para mim se essa história do Itapocu ter uma cachoeirinha ali. Eu falei, gente, se eles passaram Cataratas do Iguaçu, será que eles iam temer a cachoeirinha do Itapocu? E eles encaram qualquer coisa. Mas os cavalos no pântano, eu falei, não existe índio que assumiu o cavalo, os guaicurus são do Pantanal, e foram eles que viraram domadores de cavalo. Então, o índio não tem medo dessas coisas, de cachoeirinha, eles assumem, eles vão, ainda mais do Guarani, que, segundo o filme, eles são os conquistadores. Eles deram uma surra bélica nos incas dos Guarani. Os Guarani ganharam várias guerras dos incas. Porque a gente acha que Inca é o supra-sumo, né? Só que em guerra é outra história. O Guarani tinha uma eficiência guerreira bem maior, porque os incas, na verdade, eles eram um povo, digamos, mais cosmopolita, assim. Eles não eram... Eles anistiavam com facilidade, isso eu notei na minha pesquisa. Eles eram atacados por povos que, logo depois, eles anistiavam esses povos e transformavam em relações diplomáticas aquilo que tinha começado com um ataque guerreiro. Mas, então, é mais ou menos de 6 meses entre o Itapocu e os Andes. Quer falar? A minha pergunta era se a expedição do Pizarro no Império Inca poderia ter sido influenciado pela descoberta do Aleixo Garcia. Isso. Olha, talvez sim, porque essa notícia que um homem branco tinha chegado num grande reino de ouro e de prata, ela circulou bastante na Europa. Tanto que, quando, 20 anos depois, isso foi 1520 e pouco, né? Que ele fez essa viagem, essa coisa. Tanto que, 20 anos depois, quando veio o Cabeça de Vaca para cá, ele já sabia exatamente a história de Aleixo Garcia, a quantidade de ouro e de prata que tinha sido trazida. Eu acho que essa história
aguçou a cobiça europeia? É uma boa pergunta. Realmente. Sim, provavelmente os espanhóis, ao mandarem o Pizarro fazer a vinda pelo lado de lá e tal, já sabiam que existia este reino. Porque coisa circulou mesmo. Circulou, porque ouro e prata era uma coisa que os europeus não deixavam passar barato, interessava mesmo. Então, sim, as coisas podem ter sido relacionadas, com certeza. Agradecer, né, a presença da Rosana e da Valentina e Manuela, aqui no Museu de Florianópolis, e Bárbara, ali no canto. Agora a gente vai ter uma outra programação, que a gente vai usar aqui nessa sala também, que é um debate sobre a temática da nova exposição temporária, que é a invasão espanhola de 1777. Então, convidamos também quem tiver interesse em continuar aqui na sala. E também convidamos para as próximas programações. Amanhã a visita é gratuita aqui no museu, durante todo o dia. E no domingo a gente também tem visita gratuita com uma apresentação do Boi de Mamão aqui na frente. Então, estão todos convidados. E, mais uma vez, obrigado pela presença de todos.